Capítulo 385 Ilusão. Os corações de Urias e Xiaoyu tremiam com as palavras de Nili. A expressão de Nili era mais grave do que nunca. Seu humor afetou Urias e Xiaoyu, tornando-os sérios também, enquanto eles examinavam seus arredores. Nili estava no centro das espessas colunas e viu um leve brilho iluminar o espaço à sua frente. Era uma parede transparente que se erguia diante deles, os impedindo de dar um passo adiante. Nili escreveu rapidamente alguns padrões de inscrição, que brilhavam fortemente antes de formar um grande conjunto de padrões de inscrição que se projetou na barreira invisível. *Boom. A matriz de padrões de inscrição explodiu e uma majestosa energia os varreu. Os 5 pilares que os rodeavam estremeceram violentamente e começaram a rachar. A terra tremeu com a força de terremotos. Um buraco visível quebrou através da parede invisível. A barreira de proteção do Palácio Divino das Ilusões tinha sido derrubada. Siga-me. Nili ordenou quando ele pulou no buraco. *Voos. *Voos. Urias e Xiaoyu seguiram-no. O chão tremia intensamente e os 5 pilares caíram no chão. Algumas montanhas fora do Palácio Divino das Ilusões também se desintegrarão. O arranjo das 1000 ilusões estava em colapso. Os especialistas das várias seitas, que haviam se reunido fora do arranjo das 1000 ilusões, ficaram atônitos com a visão. O que aconteceu? O que está acontecendo? Nada assim havia acontecido antes. Olharam para a distância, onde o arranjo das 1000 ilusões estava desmoronando. Os especialistas da seita do Deus Demônio mostraram pura alegria em seus rostos enquanto observavam o arranjo das 1000 ilusões desmoronar. O arranjo das 1000 ilusões foi destruído. Todos se preparem. Estamos entrando. Mande alguns mensageiros para informar os ancestrais. O arranjo das 1000 ilusões que rodeia o Palácio Divino das Ilusões desmoronou. Diga-lhes para enviar reforços. Especialistas das várias seitas divinas, incluindo da seita Penas Divinas e Chama Celeste, não podiam deixar de mostrar a mesma expressão. Antes, o arranjo das 1000 ilusões tinha impedido que eles se aproximassem do Palácio Divino das Ilusões. Mas agora, eles tinham uma chance de entrar, desde que tinha sido destruído. As lendas contaram de um grande tesouro que um perito supremo tinha escondido dentro do Palácio Divino das Ilusões. O primeiro a entrar seria definitivamente capaz de obter muitos tesouros inestimáveis. No momento em que o arranjo das 1000 ilusões se desintegrou, inúmeras pessoas se transformaram em riscos de luz que voaram para o Palácio Divino das Ilusões. Raios de luz choveram em direção ao Palácio Divino das Ilusões de todas as direções, como todos queriam ser os primeiros dentro do Palácio Divino das Ilusões. De repente, os sons de choque ressoaram. Aqueles raios de luz haviam atingido uma barreira invisível. O que é isso? Muitas pessoas não tinham notado a barreira invisível antes de correrem em sua direção, portanto, eles colidiram de cabeça nela. Muitos deles sofreram ferimentos que os deixaram em estados sangrentos e miseráveis. Infelizmente, havia realmente outra barreira em torno do Palácio Divino das Ilusões. Esta barreira era extremamente sólida. Nem sequer um especialista do Reino Estrela Celestial ou um especialista do Reino Eixo Celestial poderia atravessar. A única maneira de entrar no Palácio Divino das Ilusões era quebrando essa barreira. Dezenas de milhares de pessoas haviam sido bloqueadas pela barreira e ficaram em desespero.
A princípio, eles acreditavam que podiam entrar, já que a barreira externa tinha desaparecido. Nenhum deles esperava outra barreira. Eles começaram a ponderar sobre maneiras de quebrar a nova barreira. Long Xiaoming e Long Liu estavam fora da barreira. As longas sobrancelhas de Xiaoming estavam bem unidas. Ele nunca esperou que o arranjo das 1000 ilusões realmente quebrasse. Ele lembrou o grupo de Urias e de 3 viajando para frente e para trás no arranjo das 1000 ilusões com facilidade. Era altamente provável que aqueles 3 estivessem conectados a esta situação. Poderia o grupo de Urias realmente quebrar o arranjo das 1000 ilusões? Long Xiaoming olhou profundamente para a barreira invisível que cercava o Palácio Divino das Ilusões. O grupo de Urias já pode ter entrado no Palácio Divino das Ilusões. A verdade era exatamente como Long Xiaoming imaginara. Anteriormente, Nili tinha usado uma matriz de padrão de inscrição especial para abrir um buraco na barreira de proteção. Os 3 já haviam entrado. Salão exterior do Palácio Divino das Ilusões. Asterisco rugido, asterisco. Bestas maciças se lançaram em direção ao grupo de Nili de todas as direções, enquanto suas auras majestosas os atingia. Isso não é bom. Urias gritou. Esses são as bestas do trovão. Eu não posso lidar com eles. Nós temos que sair, rápido. As bestas do trovão eram criaturas no reino do dragão, no mínimo. Mesmo Urias estava em um beco sem saída, se ele tentasse assumir um confronto com tantos de uma só vez. O rosto de Xiaoyu se assustou ao sentir suas auras e percebeu que não eram criaturas que ela pudesse enfrentar. No entanto, Nili apenas sorriu. Mantenham uma mente calma e contenham suas emoções. Não se preocupem com os animais. Essas bestas já estão se agarrando a nós. Como você não está ansioso, Urias respondeu, você está tentando morrer. Eles são apenas ilusões. Nili respondeu enquanto continuava caminhando para a frente. Urias ficou surpreso com as palavras de Nili, mas rapidamente acalmou sua mente. Eles eram apenas ilusões. Asterisco rugido, asterisco. Uma besta do trovão passou pelo corpo de Nili sem causar nenhum dano. Urias e Xiaoyu acalmaram suas mentes e passaram após Nili. Era verdade. Eles eram apenas ilusões. Aqueles bestas do trovão eram tão reais. Como você pode dizer a diferença? Urias perguntou. Ele estava curioso sobre como Nili poderia sempre ver a verdade por trás das ilusões. Nili sorriu e disse, é chamado de técnica de identificação. Mas você não iria entender, mesmo que eu tentasse explicar. Então vamos deixar as coisas como estão. O coração de Urias estava cheio de curiosidade enquanto insistia na pergunta, mesmo se eu não for capaz de entendê-lo, pelo menos será melhor do que não saber. Eu vou te dizer depois de sairmos do Palácio Divino das Ilusões. Agora mesmo, nós ainda temos algumas coisas importantes a fazer, Nili disse enquanto se virava para frente e continuava voando mais para dentro. Urias abriu a boca, mas não disse nada e sorriu amargamente para si mesmo. Ele ainda planejava matar Nili e Xiaoyu depois de deixarem o Palácio Divino das Ilusões. Quanto mais avançavam nessa aventura, mais Urias ficou surpreso e mistificado por Nili. Um traço de hesitação entrou no coração de Urias. Deveria ele realmente matar Nili depois de terem deixado o Palácio Divino das Ilusões? Se não o fizesse, então o assunto do sacrifício de sangue demônio poderia vazar.
Mas não parecia valer a pena ofender alguém como Nili, também. Uriase sentiu-se extremamente contraditório. Nili já tinha captado todas as pequenas mudanças na expressão de Uriase. O canto de sua boca se ergueu em um leve sorriso, mas ele não disse nada enquanto continuava voando. Eles voaram um pouco mais, antes de Nili pousar na entrada de uma câmara lateral e caminhar até ela sem uma segunda pausa. Embora ainda estivesse lá fora, já podia sentir a rica energia celestial que enchia o interior da câmara. Deve haver algum tipo de tesouro escondido aqui dentro.